Saúde dos seres humanos está estreitamente ligada ao ambiente que estão inseridos. Entende-se ambiente como um território dinâmico que abrange aspectos políticos, históricos, sociais e culturais. Políticas de promoção à saúde visam detectar preventivamente os fatores determinantes e condicionantes de risco à saúde, como contaminantes ambientais e substâncias químicas, foram criadas para promover a atenção primária à saúde. Com isso em mente, este vídeo tratará de forma analítica sobre o bairro Jardim Nova Germânia, localizado na Grande São Paulo, e apontar os elementos que podem vir a causar complicações relacionadas à saúde dos residentes do bairro, com o intuito de informar e educar sobre tais riscos à saúde e como evitá-los. Poluição do ar e as áreas verdes. Um ar poluído, principalmente através de queima de combustíveis, traz grandes riscos à saúde de um humano. Os gases tóxicos podem causar desde as mais simples alergias até a formação de um câncer e problemas vasculares e respiratórios graves. Normalmente, para evitar tal problema é necessário que exista uma área verde em cada bairro, sendo que esta área verde deve ser o tamanho de acordo com o número de residentes do bairro para que realmente seja efetivo. O bairro analisado possui uma taxa elevada de poluição por estar ao lado da estrada de Itapecerica, assim gerando um nível elevado de gases poluentes na região nos horários de pico. O problema se agrava por conta de o bairro possuir uma área verde inferior ao que seria recomendado pelo Estado, impedindo que o ar poluído seja reciclado pelas árvores, assim comprometendo a saúde dos moradores do bairro, principalmente crianças e idosos que são mais sensíveis aos gases poluentes. Apesar disso, há uma área verde no bairro vizinho, que poderia ser utilizado para a construção de uma praça, beneficiando ambos os bairros. Água e áreas verdes. Outra importância de áreas verdes na região é o fato de que estas são úteis para possibilitar a infiltração da água da chuva no solo, impedindo alagamentos, o acúmulo e o foco de água em locais que facilitariam a proliferação de mosquitos. Alagamentos trazem consigo doenças como a leptospirose, proveniente de animais como o rato. O bairro não é alagado facilmente, já que possui diversas ladeiras. A água, portanto, é escoada para os bairros em pontos mais baixos e para a estrada de Itapecerica, produzindo alagamentos nesses locais. Para se evitar os alagamentos, basta aumentar a área verde do bairro através da construção de um parque e pela arborização. As calçadas e ruas muitas vezes são estreitas e acabam dificultando tanto a passagem de pedestres quanto de carros. Ruas próximas à estrada de Itapecerica e a comércios não possuem esses problemas e têm tanto espaço adequado para os carros quanto para os pedestres. Uma calçada específica chamou muita atenção por ser totalmente não condizente com a linha do restante das calçadas, tornando-a muito elevada para a passagem de pedestres, assim tornando impossível a prática de exercícios físicos no local, além de que a rua em que se encontra é extremamente íngreme, dificultando muito a passagem de carros. Foram encontrados buracos em calçadas e ruas, sendo muito perigosos para pedestres e carros. Estes também servem de criadouro para mosquitos transmissores de doenças, como dengue, chikungunya e zika. A única forma de melhorar a situação das ruas problemáticas é refazendo suas pavimentações totalmente, além da realocação das residências, o que neste estágio é impossível. Áreas verdes. O grau de arborização do bairro é baixo, sendo restrita sua presença em calçadas esporadicamente, e em alguns terrenos de loteamento à venda, não sendo, portanto, áreas fixas, podendo ser futuramente eliminadas com a compra do terreno. Não há presença de praças. As casas, em sua maioria, possuem plantas ornamentais, mas não há área gramada. Os loteamentos de moradia em geral são pequenos e dificultam a adoção de áreas de recuo, preservação de uma área de terreno de 3 a 4 metros, sem concreto para que haja penetração de chuva e para a criação de área verde na moradia, que influenciaria inclusive no resfriamento da casa. Essas áreas verdes seriam ideais, já que deixar a arborização apenas para as calçadas limita muito as espécies que podem ser utilizadas no que se refere ao porte das mesmas, altura e espessura, por conta do espaço estreito das calçadas,
da competição com tubulações, esgotos e postes e com a fiação elétrica. O morador muitas vezes não está inclinado à adoção dessas áreas verdes, pois estas comprometeriam os espaços disponíveis para a construção civil, já que é pequeno. Uma solução seriam os telhados verdes, que controlariam a temperatura da casa e ainda serviriam como retenção de água da chuva. Ainda assim, a estrutura da casa deve suportar o peso da terra e as espécies serem cultivadas devem ser estudadas para que o peso das copas e as raízes não comprometam a construção, sendo necessário devido à estruturação da laje com o uso de manta permeável e sistema de drenagem de água. Outra solução seria o planejamento de construção de praças e arborização dos bairros. Há uma área verde temporária ao final da rua João Pereira, que pertence ao bairro vizinho, em que se poderia construir uma praça em forma de jardim como área preservada. Contra a arborização, teriam de se adotar espécies de pequeno porte, espessura fina do tronco, como ipê, alfeneiro, oiti, escova de garrafa, pau-fafa, pois as calçadas são estreitas. Estimular moradores a cultivar jardins em suas lajes ou áreas frontais seria outra forma de amenizar o problema. Resíduos sólidos, corpos d'água. Os moradores costumam ou deixar sacolas de lixo em frente às suas casas ou dentro de casa, em uma lixeira própria. Porém, faz-se notável a presença de resíduos onde há mato, ainda que em pequena porcentagem. Há uma extensa área em construção, que antigamente era um terreno baldio, que aparentemente os moradores transformaram num ponto de despejo de resíduos, como embalagens plásticas, restos orgânicos e lixos domiciliares. Outro ponto de despejo de resíduos é uma escadaria presente na periferia do bairro, podendo ser encontrados móveis domésticos e o próprio lixo doméstico, fazendo com que a água do esgoto e a chuva fiquem parados e atraiam vetores de doenças. O cúmulo de dejetos neste ambiente, como garrafas e corpos plásticos, são possíveis focos de vetores urbanos de doença, que posteriormente entrarão em contato com os moradores, em seus domicílios. Os 4 principais vetores urbanos atraídos por lixo são: os ratos, causadores de tifo por conta de seus piolhos, leptospirose por contato com urina e fezes do animal, hantavírus, através da saliva do animal, e a peste bubônica, através de suas pulgas. Mosquitos, que podem ser vetores de diversos parasitos, causando doenças como a dengue, a febre amarela, ambas tendo como vetor urbano o mosquito Aedes aegypti, sendo que a febre amarela pode também ser transmitida por haemogogos. A malária, transmitida pela fêmea infectada do mosquito Anopheles e outras arboviroses. As baratas, transportadores de micróbios causadores de infecções internas graves, como a giardíase e a cólera. As moscas, trazendo salmonelase, disenteria e giardíase, por carregarem em seu corpo milhares de micróbios, que em contato com alimentos limpos, pratos, talheres e animais domésticos depositam esses parasitas. Infelizmente, não foi possível analisar nem quantificar os possíveis focos dentro de áreas em construção, terrenos baldios e dentro de residências. Percebe-se que, de maneira geral, o bairro é limpo. Os pontos em que se acumulam lixos, os terrenos de construção e a escadaria, ficam próximos a regiões menos favorecidas do bairro, o que reflete a educação dos moradores quanto ao descarte correto de lixo. Pode ser explicado sociologicamente pela falta de estrutura básica do indivíduo, por ter que lidar com problemas causados por sua limitação financeira e enfrentar problemas familiares, não enxergando o lixo como um problema, pois se preocupa com outros maiores. O bairro é atendido pelo programa Operação Catabagulho, serviço gratuito promovido pela prefeitura, em que há coleta a domicílio de entulho algumas vezes no ano. Há programação no site da prefeitura informando as datas e horários das coletas das ruas que serão contempladas. O bairro é atendido 3 vezes ao ano, com duração de 1 mês cada vez. Antenas de celular e sua radiação. A radiação eletromagnética gerada por antenas de celular gera um campo magnético forte o suficiente para causar problemas de saúde em pessoas a mais de 500 metros de distância, além de também mostrar que o número de pessoas que vieram a óbito por conta de câncer
relacionado com radiação eletromagnética está quase que 100% relacionado com a proximidade delas com antenas celulares, mostrando que essas antenas têm capacidade radioativa de gerar câncer de mama, próstata, pulmão, intestino e fígado. O bairro Jardim Nova Germânia possui duas torres telefônicas a aproximadamente 300 metros uma da outra, o que teoricamente deixa a área onde se encontram particularmente radioativa. Ambas se encontram na rua José Serra Ribeiro, uma área quase que 100% composta de estruturas domiciliares, tornando os dados mais preocupantes. Infelizmente, não se tem os dados do bairro que levantem os números de pessoas com neoplasia e de pessoas que vieram a óbito por tal doença, impedindo que se tenha dados mais definitivos sobre o assunto. Para resolver o problema do bairro mapeado, sugere-se que a ação mais eficaz seria a retirada das antenas celulares e a realocação dela em lugares mais afastados para que a população do bairro seja atingida o menos possível pela radiação. Outra solução seria a implementação de uma lei que forçasse empresas telefônicas a diminuir a intensidade da radiação das antenas de tempos em tempos, como um rodízio, para que assim ao menos haja uma menor radiação circulando no bairro e, claro, educar a população sobre este problema, mostrando-os como evitar ao máximo a radiação eletromagnética. Serviços públicos e particulares. Como sistema de apoio e como forma de atender às necessidades dos moradores, o bairro possui um serviço assistencial como forma de atenção primária, uma UBS, Unidade Básica de Saúde, para prevenção, tratamento e reabilitação de doenças. Um SEI, Centro de Educação Infantil, espaço para a construção da identidade social e cultural da criança de 0 a 4 anos, proporcionando um espaço de educação, lazer, de integridade com a família. E como centro de compartilhamento de conhecimento e para o desenvolvimento do indivíduo e deste na sociedade, o bairro possui duas escolas particulares em área, Seiva Master, com Fundamental 1 e 2, e o Vira Ramos, que vai desde o Fundamental 1 até o ensino médio. Para solucionar os problemas ambientais e de saúde, as medidas adotadas envolvem toda a população e cada indivíduo, além de serviços e órgãos públicos e privados.